Muito, viu, no setor do agronegócio, o decreto do governo federal regulamentando, então, o poder de polícia para a FUNAI. Sobre esse assunto, agora, eu vou conversar com o Benedito Rosa, que é secretário de Política Agrícola e ex-presidente da Conab. Muito bem-vindo. Boa tarde, Benedito. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que acompanham o AgroMais. Vamos lá, então. Agentes da FUNAI terão poder de polícia, né? A gente já colocou aqui que a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, falando, né? Fazendo críticas em relação a tudo isso, dizendo que não compete à Fundação, à FUNAI, atuar como polícia, não é papel deles, e que vai, então, trabalhar para que esses efeitos, né, sejam anulados. Já tem até decreto legislativo, não é? Como é que você avalia tudo isso? Simone, o primeiro ponto é a quem compete legislar sobre uma matéria sensível como essa, que abarca todo o território nacional e é objeto de erros, exageros, decisões complicadas do ponto de vista jurídico há muito tempo. O Congresso ficou de lado. O STF e o governo da Presidência da República decidiram que a FUNAI deve ter poder de polícia. E o ministro Barroso tinha dado um prazo de 180 dias ao Executivo, ao presidente Lula, para que ele regulamentasse essa matéria, o que ocorreu no dia 3 de fevereiro, com o decreto 12.373, que confere poder de polícia à FUNAI para atuar em áreas de interesse de povos indígenas. E a crítica é quanto aos exageros e à dimensão do poder que está sendo conferido à FUNAI, que poderá apreender, destruir bens, lacrar instalações, expedir notificações de medidas cautelares contra quem atente contra os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Ora, o que é conhecimentos tradicionais dos povos indígenas? É muito amplo. Pode interditar acesso, determinar a retirada compulsória, enfim, a FUNAI terá um poder regulamentatório desproporcional ao que tem outras fundações do governo federal no Brasil. E trata-se de um assunto sensível. A crítica que veio da Frente Parlamentar da Agricultura e também de outras entidades da agricultura, é de que dessa forma está se criando, e se criará mais ainda, insegurança jurídica no campo. Isso é que está sensibilizando muito o lado produtivo. Por outro lado, é claro que nós temos que respeitar os direitos dos indígenas, tratá-los bem, como cobra a deputada federal Silvia Waiapi, do Amapá, o que o povo indígena precisa, necessita e tem direito é de dignidade. Os seus direitos respeitados, eu acrescentaria escolas, semelhante das cidades, em que as crianças, os rapazes indígenas tenham chance de competir, concorrer, cotas, etc. E saúde. A deputada estava lembrando que, não só a população indígena, o norte do Brasil, eles não têm esgoto. Ora, nós estamos condenando os índios a viver pelados na beira dos rios. Nós queremos que eles tenham o mesmo que a população das cidades em geral. Isso não significa dizer que colocando milhões de hectares à disposição deles que eles conseguirão dignidade no mundo que nós conhecemos. Ora, a população indígena nos Estados Unidos não vive na pobreza que nós conhecemos aqui no Brasil. E lá são 1.690.000 indígenas, incluindo aí os descendentes. E eles ocupam perdão, deixa eu achar o número aqui. A população dos Estados Unidos indígena representa 2,9% do total, inclusive descendentes, e ocupam 2,3% da área. Aqui no Brasil,
nós temos 1.690.000 indígenas, contra 3.700.000 lá, e aqui ocupa 13% da área. E não, isso quer dizer, então não é a área disponível para eles que vai tirá-los da pobreza, da falta de dignidade, como cobra muito bem a deputada. Esse assunto, eu acho que está na contramão. A Câmara dos Deputados tomou a iniciativa, um deputado Nicoletti, de Roraima, apresentou já um projeto de lei da Câmara, se aprovado tem que ir ao Senado, para suspender a aplicação desse outro decreto presidencial. Por quê? O assunto vai gerar complicações, inclusive policiais, risco de violências, mortes, num cenário sensível. Não é por aí, portanto, que nós vamos apaziguar, melhorar a situação dos indígenas e dar-lhes dignidade. Há povos indígenas que estão trabalhando muito bem, como lá em Parecis, no Mato Grosso. Esse povo precisa de apoio do governo para desenvolver a agricultura que eles estão praticando muito bem. São milhares de indígenas plantando nas terras deles e com um sucesso admirável. Essas experiências precisam ser estudadas, divulgadas e, quando for o caso, aplicadas. Repito, isso tudo que eu estou falando não tem nada a ver com não respeitar direitos em casos específicos em que os indígenas estão ocupando há muito tempo e teve problemas de ocupação, indenização, justiça para eles é o que nós precisamos. E não mais complicação que pode gerar violências, como é o caso que está se criticando, que o decreto 12.373 pode criar. Tá certo, Benedito, a gente segue acompanhando, não é, a regulamentação desse decreto, aí dando poder de polícia à FUNAI, porque até então a gente tem que ver como é que vai ser todo esse procedimento, né, como é que eles vão ser treinados, enfim, né. A gente vê também que foi um decreto que atende, então, uma determinação do STF, que é fruto também de uma reivindicação da articulação dos povos indígenas do Brasil, não é, ô Benedito? Muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente, sexta-feira. Eu conversei com o Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola e ex-presidente da Conab. Boa sexta para você e um excelente fim de semana, Benedito. Para você e para todos que acompanham a AgroMais, feliz fim de semana. Tchau, tchau.